Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, a que vocês estiverem, aonde vocês estiverem. E obrigado por ter me aguardado, né? Eu tenho tentado colocar alguns vídeos atualizados, mas o problema é que eu tenho passado uma coisa pessoal, né? Que é a perda da minha mãe pelo Covid, então isso assim me abalou um pouco. E na verdade a gente sabe como é que o processo é longo, né? Então a gente se sente muito e complicado. A gente colocar a cabeça no lugar para voltar às atividades normais demora um pouco, né? Então hoje eu estou aqui, voltei novamente para continuar o nosso estudo, né? Como já tinha prometido. E se gostou desse vídeo, por favor, dê dá um thumbs up. Se não gostou, down. Compartilhe, né? Se puder, faça comentários daquilo que vocês, né, querem, vou fazer o possível para continuar. Então, né? Quero agradecer pela espera, por ter aguardado. E aqui nós estamos novamente. E hello everybody. I would like to say thank you so much for you waiting, for the moment to come up put all my stuff back. Because it's been for a while and I have some personal issues, like my mother passed away a few weeks, with this corona, so it's like I try adjusting all my daily activities again, put everything in practice, quite complicated. But now I have some back a little bit, put myself on track. So I will try to continue, what I start, But thanks so much for waiting. E yeah, I will continue things in Portuguese as I told you guys before because I still have to pass it on the stats, in Portuguese. I think it'll be quite interesting because I'm just studying and translate the whole thing at the same time. So it's a bit quite challenging, but anyway, it was nice to see you guys and yeah, let's continue. Okay, so where I am, here it is, here I am. So basically, a gente vai continuar hoje estudando a questão do terceiro reino que está aqui, de Mazimba Menemwe Mupata. Esse reino é muito interessante, porque esse reino fala muito da questão dos, como vocês já sabem, está aqui, é o reino atual do Zimbábue. E é interessante que, na verdade, o Zimbábue é um país onde que é muito cercado de mistérios, né? Você pode ver que o ocidental não tem muito acesso às muitas informações, não tem muito acesso às muitas literaturas ali dentro. É um país mais cercado de segredos em si, porque ele é regido sob a lei dos segredos, né? Do quinto aqui, tá? E é muito interessante de ver isso, porque eles detêm, quando tem esse reino, além de ser regido pela lei dos segredos, na verdade, eles detêm o conhecimento também dos homens alados, né, que são os, como eu coloquei aqui, né, que são dos, você vai representar muito no Bird Symbols, que está falando de todos os seres alados, tudo que voa, todo o conhecimento do voar, todo o conhecimento do contato com a nível espiritual, que desloca da terra pro céu, harém, o nome que vocês quiserem dar, eles detêm essa tecnologia, eles detêm esse conhecimento, eles sabem como é que isso funciona, né? Então a questão do voo em si é uma coisa muito, dentro dessa escola é onde que se estuda isso de uma forma mais profunda. E como eu coloquei aqui, né, a ciência do voar, ou então aquilo dos homens alados. Por quê? Quando você vai olhar também sobre o Zimbábue em si, você vai ver muito a questão, como no Brasil a gente tem aquela coisa do Carrancas. Quem conhece Pirapora, ali no norte, São Francisco, norte de Minas, Bahia, ou então já ouviu falar de Carrancas, né? Onde as pessoas optaram de fazer aquela escultura em si de madeira e põe na frente do barco, na frente do Brasil. Quanto mais o espírito também é a mesma coisa, mas lá eles têm a questão da representação desses homens alados. Então na arquitetura dos murais, tem muralhas de pedra, é muito voltado à questão de voo, muito. E esses
bird symbols, eu coloquei aqui, você vai achar em português birds and symbols, em Zimbábue bird symbols. Então tem as imagens, né, que como seria a nossa carranca, mas em forma de pássaro. E cada pássaro, cada estátua tem um significado muito peculiar. Eu sei as coisas, eu sei esses tipos de classificar cada uma, não, porque isso é coisa de iniciático, né? E eu não acredito que tem muita coisa que não é passada pra gente, que é o sítio ocidental. E a gente pega coisa muito por cima, né? No caso, uma informação muito rasa, vamos dizer assim. Mas, porém, tem uma visão boa, mais ou menos o que realmente eles fazem. Dá um pouco a lanterna tá aí, né? Pra entender como é que é. O que é o Zimbábue? Ah, tá. Então, o pessoal do Zimbábue, eles têm esse conhecimento dos homens alados. Isso é representado muito claro nas muralhas do Zimbábue, você vai encontrar também nas fotografias dos Burden Symbols, que tem, isso é uma parte da cultura do Zimbábue. E é muita gente, se você analisar também sobre a cultura do povo Shona, você vai entender isso muito claro, é muito mais amplificado. O povo Shona, ele pega isso muito, de forma muito aplicada, de forma muito ampla, e estudando estudando o que eles fazem, aí consegue entender claramente o que na verdade eu estou querendo passar aqui. E dentro desses segredos, dessa lei dos segredos, que é o Kinstweki, é essa a pronúncia correta, porque às vezes minha pronúncia é um desastre, mas se alguém que é, né, como é que eu falo, algum português, alguém que é da língua africana, que consegue entender, se puder me corrigir, agradeço, ou puder acrescentar alguma coisa também, fico muito agradecido com isso. E voltando, o que eu preciso de... Não, vamos continuar. Uma coisa, então, a gente vai falar, então, e eles, por algum motivo, não, por motivo não, eu acho que, na verdade, toda pessoa que mexe que entende química vai entender o que eu estou falando. Na questão como os minerais, eles têm uma importância muito grande na questão de voo, né? Quem trabalha na área de aviação vai entender muito claro como a questão da aircraft, quando ela faz análise de óleo, como o material, o mineral, ele é importante nessa tipo de tecnologia. É muito ligado, a ligação direta mineral e voo está diretamente ligado. Dependendo do mineral, você consegue fazer o voo, você consegue lidar de forma muito tranquila. Mas sem conhecimento do mineral é meio complicado, né? Se não analisar o mineral, o avião não sobe, vamos dizer assim, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu também eu estudei química, então eu entendo mais ou menos o que eu tô falando. E agora eu vou tentar colocar aqui o lado místico, porque dentro desses segredos estão incluídos os minerais. Então o segredo do voar deles está diretamente ligado com os minerais. E é interessante que é o primeiro mineral aonde que eles falam muito sobre isso é a energia. Essa energia que é o mistério do mineral em si, eles chamam de, como chama o nome aqui, é o Nemoemopata, que é o reino do Zimbábue, mas eles chamam de... Peraí, deixa eu anotar aqui, que eu anotei, que é um... Ai, desculpa, me perdi aqui. Que eu sei dos negados minerais, né? E vamos pular essa parte que a gente vai estar voltando na, no mais tarde que eu vou falar. Então, recapitulando aqui, que isso é as escolas iniciáticas, isso que eu queria falar, essas são as escolas iniciáticas dos homens, libélulas, os homens alados. Geralmente você vai ver, dentro da literatura, você vai ver esses homens nas torres das igrejas, na torre dos prédios, né? Então, ele vai ter isso muito forte, tá? E agora voltando, né?
Tem literatura que fala que o rei o Manicongo, o primeiro Manicongo, quando ele foi ser rei, então você tem esse aqui do rei, ele faz o juramento, aí põe aquele negócio de espada, como se você imagina se você estivesse na frente para ser rei. Então você tem que fazer um certos juramentos, aquela coisa toda. E ele fez um juramento nesse reino, Mwene Mupata aqui, que quem governaria as minas do Zimbábue, ele era considerado o rei do Congo, ele era considerado o rei do Zimbábue, porque Zimbábue significa também minas, mina, né? Então são várias minas dentro do país e essa pessoa que controla isso, ele é o rei do Zimbábue, ele é o rei das minas, ele é o rei dos minerais, vamos dizer assim. E esse rei, ele não tem que ser diretamente da linhagem real, mas ele tem que ele é diretamente ligado com o Manicongo em si, o rei, né? Ele tem que passar, ele é subordinado, vamos dizer assim, ao rei Manicongo. E ele é subordinado, porém ele é coberto pelo juramento do Manicongo em si, quando ele foi rei, quando ele jurou o reinado, né, sobre o reino Bantu. Então o rei do Zimbábue, ele tem esse reporte do rei, ele é diretamente ligado a ele está protegido sobre isso, por isso é que ele tem guarda segredo total. Por isso você vê, por exemplo, na história de Mugabe, aquela reunião, por aí vai, que existe 100% segredo, muitas vezes. Então ninguém sabe realmente o que é, como é que é. Mas ele também tem muita questão de mineração, é uma coisa muito forte ali dentro, né? É muito forte, muita guerra, tem muita confusão. Mas voltando aqui, eu estou querendo colocar é o seguinte, que quando o rei do Congo jurou no Mene Mupata, que ele era o senhor das minas, e ele que reinava nesse Mazimba, né? Era considerado o rei do Zimbábue, tá? Pelo todo o povo do Zimbábue, todo o povo do reino do Bantu, tá? E agora a gente vai entender um pouco mais do aspecto o aspecto esotérico do mineral, o aspecto espiritual do mineral. Então, o primeiro mineral que a gente vai falar é o ouro. Porque o ouro ele é considerado o cordão sagrado. Ele é considerado a presença do Deus Supremo, tá? Ele é a ligação do homem com o Deus Supremo. Então, quando a pessoa dentro da África, quando ela quer ter uma ascensão espiritual muito elevada, né, que quer lidar com seres espirituais lá, entendeu? Do topo, do topo, do topo, do topo. Então eles vão trabalhar muito com o ouro. Então por isso você vê que muitas vezes em muitas escolas, principalmente egípcios, usou muito isso. Você vai ver muito faraó, né? Que é representado o Deus na terra. Tem muita questão do ouro. Então você vai ouro Nicolá, Nimu, e por aí vai. Onde que existe ouro, a transmissão é que ele está diretamente ligado com a divindade. Mas do nível muito, 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 muito altíssimo. Então esse reino é um reino onde que detém essa questão do voo, né, da questão da ligação com a divindade do voar, por esse motivo aqui, porque ele está diretamente ligado. Eles têm domínio sobre esse mineral, eles têm domínio sobre essa tecnologia, eles têm domínio como agir, né? E o ouro, ele é usado, a expressão de Nzambi Yamupungu. E Yamupungu, a nível africano, quer dizer a divindade espiritual, de hierarquia mais alta que existe, né? Que entre o homem, que há entre o homem e o universo, em si, vamos dizer assim. Porque você tem que, no meu entender, é o mesmo Zambi que a gente fala no Brasil, mas na África tem Zambi Yamupungu Tulendo. Então, em muitos diálogos, em Zambi Yamupungu Tulendo, em Zambi
Mupungu, né? Essa divindade, esse Deus Supremo, né? Que é o Deus tem vários nomes e esse é um deles que na verdade do panteão africano. Todo africano, quando você vai falar de Deus, quando você cita o nome de Nzambi Yamupungu Tolendo, ou em Nzambi Yamupungu, eles estão falando que você está falando do Deus Altíssimo, tá? É muito claro, tanto o homem quanto a mulher, qualquer africano, ele vai dar referência. Quando você começa a falar nessa linguagem, você que a gente está falando, né? E é muito interessante isso. E é aquilo que eu tinha falado antes, que quando a pessoa quer crescer espiritualmente, né? Então a pessoa ela vai lidar muito com a questão do ouro, porque o ouro é representação maciça do Deus Altíssimo. Simplesmente é isso, que não há energia espiritual acima de Nzambe e Amupungu, Tolendo, e você consegue acessar essa divindade, você consegue acessar esse Deus Altíssimo trabalhando muito com o ouro. Então você vê muito feitiço, muita coisa dentro da a nível, como é que eu falo, a nível espiritual, sacerdotal, aonde o ouro ele é utilizado. Então, como eu já falei antes, o Egito fala muito isso. Você vai ver muito na região de Etiópia também, dos reis, né? Tudo quanto é rei. O ouro é uma coisa muito presente. Mas pelo que ele tem, não na questão do valor em cima, tem na questão do lado espiritual também. E agora a gente vai falar do segundo, que é uma coisa interessante também, que é o segundo mineral, que é a prata. A prata é uma coisa muito comum dentro do panteão africano, e principalmente aqui no Zimbábue, porque ela está ligada diretamente com a sua energia ancestral. Então, geralmente, quem usa muita prata, porque ele tem aquela a ancestralidade tá diretamente com ele, né? Ele tá com aquele tem aquela coisa do, por exemplo, de usar prata no questão de dinheiro em si. Eles usam muito isso. Então eles têm umas moedas de prata. Não é muito visível porque é uma coisa pessoal. Então geralmente quem tem aquela coisa, não só a questão de tribal, mas a forma geral, eles vão utilizar muito a questão da prata, vai ter muita questão da moeda de prata. Então quando isso a gente vai ver que eu não digamos que ele seria iniciado em algum culto, mas é a questão de você ter a sua ancestralidade. E é a representação da ancestralidade. Essa é a palavra correta. É a representação da ancestralidade, vai ser pela prata. Então, quando você tem o ouro, que é a ligação com Deus Altíssimo, aí você tem a ligação da ancestralidade com a prata, tá? E agora a gente vai falar do terceiro mineral, que é o diamante. O diamante é uma coisa muito interessante porque o diamante ele fala da força feminina, né? O lado esotérico do diamante, o diamante é basicamente feminino, porque ele fala, diamante fala de existência feminina, fala daquilo, da criação, do escondido da mulher, do escuro da mulher. A mulher ela gera, mas ela gera no escuro, né? O útero é dentro de você, o bebê tá ali dentro, mas tudo é muito escuro. Então, essa, como é que eu falo? Esse mistério, né? Eles chamam de mandome, que é o mistério místico do diamante. Então, o diamante ele tem um mandome, é como se fosse, né, digamos assim, o moio, né, que muita gente fala. Mas o mandome é a ciência, né? A ciência é o mistério que é ensinado da mulher negra. Essa mulher negra quer dizer, não só pode ser a Nossa Senhora, né, porque ele vai ver no Brasil, como a questão, por exemplo, da eu sou mineiro, então Minas Gerais tem a questão da mineração muito forte. Mas você vai ver que as deusas geralmente são negras, então Nossa Senhora é preta, e vai ter muita coisa, muita mulher negra, vai ter muita coisa da parte feminina, do escondido, né, do mistério. Então o mistério ele é negro, nesse sentido de você não sabe o que está acontecendo, é mistério, então é tudo muito, né?
não é claro, não tem visibilidade. Mas é feminino. Por esse motivo que é interessante que, por exemplo, aqui, né, na Europa, isso é muito forte. Porque a mulher, por exemplo, quando ela é casada, ela sempre vai usar um anel com diamante. É por isso, porque não só a questão de status, mas a questão dela estar ligada diretamente com essa ancestralidade que ela gera. A mulher, ela gera a força feminina, ela é criadora, ela é nutridora, né? Como a gente já sabe. E isso se incentiva muito na questão da mulher, né? E é interessante que quando você nunca vê, deve ser muito difícil você ver mulheres com aliança, igual no Brasil, que casou, vai de aliança, trocando coisa. Não, aqui é um simples anel, mas um anel de diamante. Se você for dependendo da nível hierárquico dentro da sociedade, você vê que o diamante vai crescendo, que a mulher é mulher de negócio, ela tem sabedoria, ela lida muito com a questão da financeira, ela é uma líder espiritual também, vai ter muito, o diamante vai estar enorme, né? Então a mulher, principalmente, acho que acredito, não dizer no mundo em si, mas aqui na Europa é muito forte isso. A mulher diretamente ligada com o diamante, por quê? Porque fala de existência, fala de fertilidade, fala de criação, fala de magia oculta, fala de mistério, né? E isso é muito legal, isso de ver essa parte, né? E fala diretamente da Virgem Negra, né? Então, aonde existe diamante, a divindade feminina, ela vai ser negra. Pelo fato de estar mostrando da negritude, não porque é mulher negra, mas da mostrando da criação, quando ela gera o filho, quando ela gera dentro da, né, o menino dentro da barriga, dentro da água, mas é escuro, né? Ninguém sabe realmente quando o que está lá dentro, como é que funciona, é escuro. E é essa energia de escuridão que é representada no diamante. E é interessante que o diamante ele tem várias tonalidades. Aí tem outras também, é um outro universo ali dentro, onde vai ver a cada a energia feminina dividida em classificação de acordo com a cor do diamante também, quilate, né? Quem puder estudar sobre isso, é um estudo muito fascinante, porque é muito legal isso, entender o que é a força feminina, né? Mas a força feminina é escura, né? Aí a gente vê, por exemplo, nas regiões católicas principalmente, você vai ver, por exemplo, quem conhece a Polônia, sabe que em Krakow, né, ou Cracovie, né, que eles sempre chamam, a Nossa Senhora, igual no Brasil, ela é preta, né? Ela não é negra, por quê? Mas tem a mina de sal. No Brasil, a mineração é muito forte, então a Nossa Senhora é negra, né? Então tem alguns modos na França, onde também tem, esqueci o nome tem uma região onde a Nossa Senhora também é negra. Tem até um artigo muito grande sobre isso, filme, mês passado, numa revista aqui na Holanda, sobre a Virgem Negra, né? E com seu rebento negro também. Então foi muito, muito legal isso. Agora a gente vai falar sobre o quarto, que é o cobre. O cobre também é chamado de Saba. Se você ver aqui, cadê o cobre? Até aqui embaixo. Saba, Shaba, ou Macaba. E é o interessante que o cobre está diretamente ligado com Meca, por algum motivo. Por qual motivo? Porque aqui na Europa é muito forte, né? Se a pessoa é principalmente muçulmana, ela ir uma vez na vida em Meca, né? E fazer a volta em torno da pedra da Kaaba. E é uma experiência de mudança de vida. A pessoa é como se fosse você nasce, né? De novo. Como se fosse uma iniciação, basicamente isso. E como é que eu falo? E dentro da terra africana, o cobre ele guarda a alma dos guardiões ancestrais africanos. E é muito legal isso de ver, porque na casa agora você está dizendo, você está entendendo na questão do ancestral. Você está falando dos guardiões ancestrais africanos.
Então o cobre ele guarda isso. Por isso você vai ver muito orixá, por exemplo, Yansan, que pega o cobre. Por quê? Ela traz esses guardiões. Por isso que Yansan vai para a guerra, né? Que ela não vai para a guerra sozinha. Ela traz a alma desses guerreiros ou guardiões do continente africano para a guerra, né? Então, geralmente quem é de guerra, quem é de combate, vai ter muita seção de cobre. Por isso que porque o cobre, ele, como é que eu falei, ele é um bom condutor, ele descarrega, né? Você vai ter o fio terra. Então, se você analisar bem, tem sentido. E dentro do continente africano, o cobre, ele tem essa parte espiritual muito forte, que é aonde está a alma dos guardiões do continente africano. Isso é uma coisa assim, eu achei muito interessante mesmo. E porque quando fala de cobre, você está falando de alma viva. Para eles é uma coisa de alma viva. E porque todos os seres vivos, né, têm alma. E o cobre ele guarda tanto o sentimento, tanto os seres vivos, a alma dos seres vivos, e também dos mortos e daqueles que não são seres, digamos assim, humanos. Como seriam os elementais, né, do mundo. Então, assim, eu achei muito interessante. E, e uma coisa também que ele muito, porque esse conhecimento não é muito passado, né, para as pessoas, mas quem é iniciado na escola de guardiões da Terra tem esse conhecimento aqui de uma forma mais profunda. Porque dentro da África você tem iniciação para ser guardião do planeta. E ele está diretamente ligado com o cobre. Sim, isso está diretamente ligado com o cobre. Então quem é guardião da Terra, dentro dessa filosofia, dessa escola, ele tem conhecimento claramente da questão da alma ancestrais, dos guardiões ancestrais do continente africano. Porque eles são iniciados dos iniciados, como é que eu falo? Iniciados em ser guardiões da terra. Então a terra tem os guardas, né? E essa tem dentro, e agora, por que na África? Porque de onde a humanidade começou, né? Então tudo vem dali. Tem mais coisas também que o ocidental não tem muito conhecimento, mas lá eles continuam mantendo isso. Por quê? Aquilo que eu já falei no início. Dentro do patamar espiritual, o Nipu africano está tudo intacto. E a gente vai pegando essas informações, né, e vai, né, exercendo no nosso dia a dia, aplicando na nossa vida. Tá? E agora a gente vai falar sobre as pedras negras, que é o Luzinzu. Luzinzu, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que é a quinta pedra. Deixa eu ver se eu coloquei. As pedras negras, que são o ônix, que é o turmalina, tudo quanto é pedra negra, shungite, tudo quanto é pedra negra, ela é chamada de Luzinzu. E geralmente uma pedra que é muito representativa dentro da região, dentro do povo Bantu, é o coltan. Coltan não é muito divulgado no Brasil. Eu acho que não existe muito essa divulgação. Porém, o Brasil ele tem liga por ser sido o Pangé também. Em Roraima, ele tem, o Brasil ele produz também alguns minerais que é componente desse coltan, que são dois minerais. Coltan é basicamente dois minerais, que são da columbita e a tantalita,
que na verdade são onde se extrai o que se extrai o nióbio. E nióbio, desculpa, nióbio e tântalo. E esses minerais são muito condutores, são supercondutores, magnéticos, eletromagnéticos, são corrosivos, tem várias propriedades, né? E onde são utilizados. E geralmente, se você analisar. Tem um filme, agora que eu lembrei, tem um filme que chama Exterminador do Futuro, tá? E das crônicas de Sarah Connor. E no filme você vai ver que tem o mineral essencial para a construção dos exterminadores, é esse coltan. É esse mineral aqui, é muito legal, tem muito claro isso. Então o Lunzice também é porque aquilo que eu falei antes, dentro do idioma, né, da língua Bantu, se troca muito a questão das vogais, principalmente. Quando uma vogal muda, principalmente do U com o I, ela tem um outro significado, né? Ela modifica. E muitas vezes é muito ligado, é como se fosse assim, uma palavra feminina e com qualidade, um adjetivo, né? Então você está falando a mesma coisa, porém na mesma coisa, porém de forma diferente. E, por exemplo, aqui como é que é o nome? Do Lucinzo. Quando você coloca o I, você fala, já se torna Luncinzi. E Inzi, onde eu coloquei? Deixa eu ver se eu tenho. Coloquei aqui. Tá aqui. O Inzu, que na verdade, na tradução, é o hotel dos ancestrais. Por isso que foi aquilo que eu falei, que ele tem aqui é onde está guardado, né? Também uma ancestralidade muito forte. E é interessante que o N, se você pega esse N e põe para aqui na frente do S, fica em si, ele, né? Em si quer dizer terra, NSI, terra, e NZU, céu, tá? Então é céu e terra. Então, Lucinzi, se eu tô falando de terra, tô falando de terra. Mas se eu falar Linzinzo, eu estou falando da ligação com o céu. Então é a pedra que está ligada ao céu, é a pedra que está ligada na terra. Então a conexão, né, da ancestralidade, que vai estar ligada desde o Deus, naquele que foi no início, né, com o ouro, e vem na parte ancestral da prata, que agora você vai pegar, que está nas pedras negras, né, que vai estar pegando agora com as pedras negras, que na verdade é o hotel, que seria, no caso, onde tem o hotel dos ancestrais, digamos assim, na tradução, né? É onde mora. É que seria esse hotel, quando eu falo de hospitalização, é a questão, por exemplo, das colônias, né? O Aruanda, que se fala muito da Aruanda, aonde moram os espíritos, entre essa faixa etária, entre a terra e o céu, tá? E voltando, continuando, vamos ver, é comum, né, que quando você faz é outra coisa também, e é por isso que na tradição africana é muito comum quando a pessoa, eles fazem altares, né, ou templos, eles colocam a pedra negra embaixo, né, na fundamentação. E isso é uma coisa que foi passada também no mundo o cristianismo notou isso, que por isso você vê, por exemplo, na igreja católica, geralmente vai ter uma pedra, né? A pedra fundamentada, que seria aquela coisa do Pedro, sobre a pedra
edificarei minha igreja, vem disso aqui. Porque dentro do africano, todo templo, na maioria dos templos, de que é de tradição antiga, tem uma pedra negra no chão. Ou qualquer altar de divindade vai ter, não é aquele altar, eu diria que no Brasil ficou como no nosso altar, né? Mas é da forma que eles fazem, que é esse lincinzo, tá? E o Vaticano tem esse. O Vaticano não tem, ele também tem a pedra, né? Dentro do Vaticano, quem conhece o Vaticano sabe que tem a pedra, que seria, no caso, essa pedra filosofal, que na verdade, dentro da cultura da cultura africana, da literatura, a gente vai ver que antes da colonização essa pedra era uma só. E vem a colonização, essa pedra foi quebrada, foi partida, então o muçulmano pegou ela, uma parte, e né, criou a Meca, o outro cristianismo criou o Vaticano, e a outra pedra está em algum lugar dentro da África que você vai ver que tem um negócio da tribo de Israel, vai ter questão dentro da Etiópia também, que não tem muito acesso, então tem esses mistérios aí. Aí, se vocês quiserem destrinchar, é com vocês. Mas é interessante ver isso. Por isso que tem questão da cor, né, conta muito. Porque, principalmente quando você fala de comunicação oral na África, é muito visual. É muito visual. Não é questão só de falar. Quem tem, por exemplo, o colar de ouro, então você está sabendo que a pessoa é um sacerdote de alta hierarquia, alto poder espiritual. Quem vai ter o prata vai ter uma ligação com a ancestralidade muito, muito, muito forte. Quem a mulher, a sacerdotisa que vai estar usando o diamante, vai entender que ela tem aquela coisa, ela é aquela mulher que cria, é aquela sacerdotisa, toma conta de todo mundo, é a mãezona, né? Então, assim, é muito interessante ver isso, como que essa dinâmica funciona, tá? Agora eu falo no sexto, né, que é a malaquita. A malaquita, ela tem, dentro da África, quem conhece na região, principalmente ali se você vai ouvir muito falar, quando você vai para o Quênia, Uganda, onde a região existe muitas lagoas, né? Eles vão falar muito sobre a questão das grandes lagoas, né? E essas grandes lagoas é chamada, que é os países onde tem muita jazida de malaquita, no fundo das lagoas. Tem essa jazida e essa malaquita, não é aquela malaquita verde, é aquela malaquita azurita, que é a malaquita azul. E ela, por ela ser um mineral de cobre, né? Ela tem a ciência do voar, a ciência da percepção, a ciência da clareza, da visão muito clara, da clarividência, mora nesse mineral. Então esse mineral é muito usado na questão do terceiro olho, na questão de clarividência, na questão de ter pensamentos claros, de enxergar. Né? Então, dentro da África, a azurita é muito importante no desenvolvimento dos dons, principalmente na questão do terceiro olho, tá? E pelo fato de ser um mineral de cobre também. E então ele vai estar ligado diretamente àquilo que eu falei do guardiões da Terra. Então ela está diretamente ligada aí também. Por isso da questão da clareza. Se você vai ser um guardião, você tem que enxergar de forma muito clara, né? Então tá em cima disso aí. E agora a gente vai falar da questão do... como eu já falei, né, que o Manziba Mwene Mupata, ele é governado pela Lei dos Segredos. A gente vai pegar o sétimo, que é o mineral, que é a safira. A safira representa a África em si. Porque a África em si, de uma forma geral, porque a safira ela vai pegar muita questão da astronomia. Você vai ver muita questão de safira, principalmente mencionando safira da questão do Oriente Médio, ali naquela região ali de Egito. Vai ter muito essa questão da tecnologia, de usando safira. Por qual motivo? Porque a astronomia é muito forte, principalmente na questão também do povo malê,
né? Como eu falo, aquele povo que desceu ali do Kush, da Etiópia, passou ali pela parte do Yorubá, desceu ali pro do Congo, né? Aquela região do Congo, foi até para Moçambique e na região sul, onde tem conhecimento árabe, tem conhecimento de astronomia, principalmente você vai pegar isso também muito aqui nos Dogões, muito. Por quê? Porque os Dogões? Porque o Dogões ele consegue, pro Dogão ele consegue o mapa da África, ele está diretamente representado na constelação, na constelação. Eles conseguem ver isso. E dentro quem conhece aquela cosmogonia do Bantu, onde tem o Kalunga e tem os quadrantes, eles conseguem pegar as estrelas, associá-las com os ancestrais aqui, para conseguir fazer as previsões, né? Do como que vai ser, do ano, o que está acontecendo, o contato espiritual. É muito ligado aonde tem a estrela, onde tem o ancestral, eles conseguem pegar essa informação. E um oráculo muito interessante que eles têm, que é muito falado nisso, é a raposa. Então a pegada da raposa, eles estão a raposa muito presente, aonde tem a questão do voo, né? E é interessante que aqui na Europa também tem muito disso, porque a questão da Maria, aquela coisa toda, aqui existe muita raposa, é muita raposa. E às vezes a raposa é associada com, né, o povo da noite, mas também é associada diretamente com a questão de oráculo. Então é muito forte isso, o culto de raposa, usando o instrumento oraculista. Então, o que eu vou falar aquilo que eu falei, porque agora que eu lembrei, a estrela de Sirius, o que na verdade o que principalmente os Dogões ele tem essa informação. Uma parte dela caiu na Terra, né? E aonde foi criado no impacto que se criou a safira. É aquela questão do mineral, quando no deserto que cai, que vira, que tem aqueles os caravelhos, tem um mineral amarelo, que é também meteorito, que é um vidro amarelo, que eu esqueci o nome agora. Muito caro, muito caro. Muito usado pelos magistas aqui. Muito, 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 digamos, de suma importância, né? Porque tudo que vem do espaço tem um valor mais, né? Totalmente diferente do que mineral da terra. Então você vai ver muito shungite, você vai ver muito maldan, moldavite, vai ter também. E esse onde que é feito geralmente no Egito, os caravelas que vêm de lá, então tem muito isso, tá? E a safira, ela é produzida pela estrela de Sírios, né? Pela uma das estrelas de Sírios que caiu na Terra. E então aí é onde está o conhecimento, né? Dos iniciados. Quem é iniciado nos Dogões, na escola dos Dogões, tem esse conhecimento muito claro, muito profundo do mistério da safira, tá? Então, hoje esse foi o nosso estudo. Então, muito obrigado por ter assistido, né? Desculpa, tô falando muito baixo porque tô melhorando, tá? Mas, em todo caso, muito obrigado. E até a próxima, tá? Gostou? Dê um like, dê um dislike se não gostou, comentários. Se não entendeu uma coisa, me pergunte, eu tento, né, procurar o meu melhor para poder dividir. E eu agradeço a vocês por estar me assistindo, ok? Então até mais, até o próximo estudo, que vai ser o quarto Mazimba. Nós ainda temos o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Até mais, tchau gente, fique com Deus, tchau.